Queridos, na semana passada nós começamos o verso 12, essa parte do capítulo 3, que vai até o verso 16, e a partir de hoje nós vamos dar continuidade. Eu gostaria de fazer a leitura do verso 12 em diante, lembrar algumas coisas aos irmãos e aí partir para o desenvolvimento do texto. Filipenses, capítulo 3, verso de 12 a 16, diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós vimos que nesse primeiro verso, no verso 12, o apóstolo Paulo falando da necessidade que temos de prosseguir na vida cristã. Pois a certeza que nós temos da nossa salvação nos faz progredir cada dia na vida cristã. E na última pregação, nós falamos sobre isso, falamos hoje de manhã também, a dificuldade que nós temos de relacionar a certeza da nossa salvação em Cristo com o nosso esforço de uma vida de santidade nesse mundo. E aí nós vimos que a perseverança na fé, ela inclui a nossa ação. E com toda certeza, nós vamos perseverar nesse estado até o fim e seremos eternamente salvos, como a nossa confissão mesmo de fé diz, e que foi citada na pregação passada. Nós vimos também que essa constância, essa perseverança, por isso que Paulo diz que nós devemos prosseguir, e que ele prossegue, não depende da capacidade humana, nem da sua boa vontade. Ela se firma no poder de Deus e na eleição eterna de Deus em nós. Salvação pressupõe serviço a Deus. E a negligência na vida cristã demonstra infidelidade e inimizade contra Deus. Porque nós somos chamados para frutificar, mas nós só podemos frutificar para a vida eterna se estivermos plantados em Cristo Jesus. E aí nós somos chamados a prosseguir e a confirmar, evidenciando a nossa salvação, evidenciando aquilo que Deus fez em nós. Como Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 10 e 11, o finalzinho daquela sessão diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida por Deus a entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é a partir disso, que nós, esse resumo, que nós vamos dar continuidade ao que o apóstolo Paulo fala aqui, ao que o Espírito Santo fala através da sua santa palavra. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não é uma repetição aqui, pura e simplesmente supérflua, que Paulo faz, dessa confissão que ele já fez anteriormente, no verso 12, de sua imperfeição. Aqui, provavelmente ele está dando a entender que a igreja de Filipe estava sendo perturbada por pessoas que imaginavam haver alcançado essa perfeição. E nós devemos nos lembrar a polêmica ou o desenvolvimento de Paulo nos versos anteriores com relação, às obras ou aquilo que os judeus, ou judaizantes, melhor dizendo, chamavam de justiça. E aí, com tudo isso, eles dessa forma pensavam nessa
perfeição, e provavelmente Paulo está criticando isso, essas pessoas que diziam ter chegado a essa perfeição, provavelmente eles chegavam a essa conclusão porque viam que não apenas aceitavam a Cristo, mas também eram escrupulosos em sua adesão aos ritos judaizantes. Paulo vai mostrar que essa não foi a sua experiência. Por quê? Porque a retidão legal e a escravidão aos mandamentos externos na vida de Paulo serviram somente de impedimento na vida dele. Antes que auxiliou, mas sim de impedimento. E como crente em Cristo e em sua suficiência, Paulo estava longe do alvo da perfeição espiritual. E qualquer coisa que outros pretendessem ter alcançado, ele, Paulo, não tinha alcançado. Mas o que ele diz? Apesar disso, não obstante, ele se recusa a se submeter ao pecado e, como corredor em uma pista, ele avança para o alvo. E aqui no verso 13 ele vai dizer como ele faz isso: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E olhando essa metáfora, nós podemos dizer que aquele bom corredor, não é Marcos? Marcos é que sabe disso. Não olha para trás. Ele sabe que se olhar para trás, ele vai perder a velocidade, provavelmente a direção, e pode perder a própria corrida. E nessa metáfora, nós poderíamos considerar o seguinte aspecto: olhar para trás para ver quanto terreno já foi percorrido. E assim, por exemplo, alguém poderia se convencer que já progrediu o suficiente, olha para trás, poxa, quanto eu já cresci, quanto eu já desenvolvi na vida, quanto conhecimento eu já tenho. E aí se convence de que está farto, já está suficiente, e a partir daí torna-se indolente e inclinado a descansar, como nós vemos ali no livro O Peregrino, que ao descansar da sua jornada, e era um descanso lícito, ele passa do tempo necessário do seu descanso, se acomoda. E aqueles que leram o livro sabem o que acontece com ele. Ele vai continuar a sua caminhada, esquece no local de seu descanso o seu diploma ou aquilo que lhe daria garantia, entrada para a cidade santa. E ele precisa refazer toda essa jornada agora de uma forma muito mais difícil. Quando a lembrança de méritos acumulados no passado chegavam à mente do apóstolo Paulo, ele apagava isso imediatamente. Entretanto, para que ninguém imaginasse que a salvação consiste na perseverança ou até mesmo na capacidade e aptidão humana, ele ressalta que a causa de todas essas coisas é Cristo, como ele expressa aqui no verso 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Calvino faz uma observação interessante a respeito disso. Como um contra-argumento. Na realidade, o que Paulo está dizendo aqui, ele olha para as suas realizações passadas, ele olha para tudo aquilo que ele já fez, tudo aquilo que ele avançou, e ele não se sente tranquilo, ou seja, eu agora posso descansar, porque eu já alcancei tudo isso. Não, ele não olha nessa perspectiva, ele olha para frente e diz: eu preciso prosseguir. E a ideia é essa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E eu me lembro daquele texto de Ezequiel, do Atalaia, que o Atalaia é chamado para corrigir o perverso, o pecado. E é interessante, porque ele diz assim: a justiça do justo não vai livrá-lo no dia que ele pecar, não será lembrado da sua justiça. Eu pequei, olha, mas olha no passado, olha quantas coisas eu fiz, olha, eu agi certo, assim, assim, assim. Da mesma forma que quando o perverso se arrepender, não será lembrado do seu pecado. E essa é a ideia aqui, apóstolo. Não é uma troca, não é vamos dizer assim, um escambo. Você não está trocando, negociando com Deus. Mesmo porque tudo que você alcançou até aquele momento pela graça de Deus. E a ideia aqui é de não olhar para trás,
e permanecer estacionado. Eu já cheguei ao ponto máximo da vida cristã, eu não preciso desenvolver isso. Eu me lembro, veio à minha mente agora, eu não sei se vocês, alguns devem conhecer, outros não, a história de Jim Jones, o que foi, como é que é chamado? Tragédia das Guianas, alguma coisa assim. Ele era um pastor protestante, e parece que começou bem, e aí se desvencilhou do caminho completamente do Senhor. É uma coisa assim absurda, Quem conhece a história desse homem, era até um documentário, Jim Jones, o pastor do diabo, que a tragédia da Guiana, onde muitas pessoas se mataram, ali se suicidaram, porque estavam esperando o reino de Deus. E nesse documentário, nesse filme sobre ele, algumas pessoas sabiam de determinadas coisas que ele fazia de errado, mas dizia assim: não, vamos deixar para lá, porque ele é um homem bom, olha o que ele já fez, olha toda a realização dele. E por causa disso, permitiam da parte dele, ou fechavam os olhos para pecados crassos na vida dele. Esse exemplo pode ser um exemplo assim, um pouco extremado, mas a ideia é a mesma. A ideia é que o apóstolo Paulo está olhando para frente, não olhando para as suas realizações passadas, mas olhando para frente, na perspectiva de um corredor que avança e não olha para trás. Poxa, eu já corri 2 quilômetros, faltam 10. Ele está com a sua mente e o seu coração na chegada. Calvino faz uma observação interessante, como um contra-argumento. Na realidade, o que Calvino vai falar aqui, e eu quero trazer isso aqui porque é relevante, mas não é essa a perspectiva do apóstolo Paulo, mas é aquilo que o pregador, quando pega um texto, consegue perceber determinadas coisas e ir além, muitas vezes, daquilo que está escrito no bom sentido, ir além no bom sentido, trazendo entendimento sobre outras coisas periféricas relativas a isso. Calvino faz uma observação nesse caso, de nos lembrarmos de coisas passadas como encorajamento. Diferente aqui do que Paulo está falando. Ele diz assim: quando a memória de nossa velha vida é usada com o fim de nos estimular, seja porque os favores que nos foram conferidos nos injetam encorajamento para nutrirmos esperança, ou porque somos admoestados por nossos pecados a corrigir o nosso curso de vida, respondo que pensamentos dessa natureza não dispersam nossa visão do que jaz diante de nós, para o que jaz na nossa retaguarda. E esse é o problema aqui com o apóstolo Paulo. Esse é o problema que Paulo está fixando aqui. Não dispersar a nossa visão para aquilo que já aconteceu. Mas Calvino está dizendo, nós podemos nos lembrar de pecados passados, ou de coisas que Deus fez, e no sentido de essas coisas nos estimularmos, não nas nossas realizações, aonde nós já alcançamos e acharmos que estamos prontos. E a partir daí, não precisamos mais desenvolver. E por mais que nós não falemos dessa forma, muitas vezes nós agimos assim, acalentando determinados pecados, se permitindo fazer algumas coisas, porque achou que já alcançou uma situação ideal na vida cristã. E aí Calvino, voltando a essa perspectiva, ele diz assim: respondo que pensamentos dessa natureza não dispersam nossa visão do que jaz diante de nós, para o que jaz em nossa retaguarda, mas antes corrobora nossa visão, de modo a discernirmos mais distintamente o alvo. Paulo não está se referindo a isso nesse aspecto. Por isso o comentário de Calvino é bastante oportuno e se junta ao que Paulo fala. Porque ao falar dessa forma, ele está olhando para trás e sendo incentivado a caminhar mais intensamente por aquilo que Deus fez em nós. Perceba a diferença.
É interessante nós considerarmos aquilo que Deus fez no passado até como fundamento para a nossa fé no futuro, para futuras situações. Saber que Deus proveu, saber que Deus cuidou e que em determinada situação no futuro nós nos vemos com circunstâncias semelhantes e lembramos daqueles tempos passados, naquilo que Deus fez na nossa vida, e aquilo é incentivo para que naquele momento nós continuemos prosseguindo no Evangelho. As nossas realizações na caminhada cristã devem nos impelir a continuar e não parar ou se acomodar ou achar que já é suficiente. Por isso ele diz aqui: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo segue em frente, firme em sua direção ao alvo, que era o prêmio da sua soberana vocação em Cristo. É o prêmio do seu chamado, aquilo que Deus conquistou para ele. É uma soberana vocação, por isso ele diz que prossegue para conquistar o que foi conquistado para ele. Percebam a linguagem do apóstolo Paulo. A ideia aqui é de ele avançar e ganhar alguma coisa que já foi ganho em Cristo Jesus. E da mesma forma que aquele que corre uma corrida e nunca desiste até o final, mas continua seguindo em frente o mais rápido possível, assim, aqueles que têm o reino de Deus em mente, os céus em mente, devem continuar seguindo em frente, com desejos santos, esforços e preparativos constantes. Quanto mais preparados estivermos para o céu, mais rapidamente nós vamos seguir em frente. Porque a bem-aventurança do reino de Deus é o alvo de todo crente, é a ressurreição dos mortos. E é isso que todo crente tem e deve ter em vista. Paulo chama aqui, classifica aqui o chamado cristão como uma soberana vocação. Por quê? Porque a fonte celestial e o seu destino é o reino de Deus. É a ressurreição dos mortos. Manter os olhos no reino eterno é muito proveitoso na nossa caminhada, e isso vai servir de norte para tudo que fazemos e para nos vivificar em cada passo que damos. E com essas palavras de Paulo, soberana vocação, percebemos que o prêmio não nos é concedido por causa dos nossos méritos, mas porque Deus graciosamente nos chama. Matthew Henry, ele diz assim: a vida eterna é o dom gratuito de Deus, por meio de Cristo Jesus. Ela deve vir a nós por meio de sua mão. O único caminho para o reino eterno é por meio de Cristo. Por isso prosseguimos para o alvo, por meio daquele que nos chamou e nos predestinou para isso. E foi aquilo que nós falamos hoje de manhã. São as evidências da nossa salvação. Provérbios diz: a integridade do justo os guia. E por que a integridade os guia? E nós vimos que são os mandamentos de Deus. Porque eles estão internalizados, porque eles fazem parte dele, porque eles foram predestinados para a santidade. Os crentes deveriam ter essa noção. Eu sou predestinado para a salvação. Está certo isso. Mas uma linguagem mais específica para o nosso erro, pensando que salvação está dissociado de santificação, é entendermos como Paulo diz aqui: nós fomos predestinados para sermos santos. Olha o que Efésios capítulo 1, verso 4 a 6 vai dizer: assim como nos escolheu nele. Abram aí. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Percebam que é uma
predestinação é uma eleição para a santificação. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito sua vontade, para o louvor de sua glória, que Ele nos concedeu gratuitamente. Fazendo menção do que nós falamos hoje de manhã, devemos ser íntegros em nossa dedicação, irrepreensíveis às exigências de Deus, à sua vontade em nossas vidas. Nós fomos predestinados para isso. E essa é a relação que existe entre vocação, predestinação e santidade. O crente que caminha para frente, para o alvo, cresce em santidade e conhecimento, e assim demonstra a salvação de Deus em sua vida. Olha o que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, verso 13, 12 e 13, capítulo 2, verso 12 e 13, Filipenses. E é nesse contexto que Paulo profere essas palavras. Assim, pois, meus amados, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E nós vimos que esse desenvolvimento da salvação significa a santificação. Santifica o crescimento na graça de Deus. Significa a comunhão de Deus no Espírito e o prosseguimento na vida cristã. E aí ele diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Era interessante que num contexto em que eu vivia alguns anos atrás, na minha juventude, entender o crescimento na obra de Deus, entender o crescimento na vida cristã, era se envolver com os trabalhos regulares da igreja. Se limitava a isso. Mas não é isso que a Escritura está dizendo. Porque no tempo do apóstolo Paulo só existiam presbíteros e diáconos. Não tinha as organizações que nós temos. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins e que isso não representa serviço ao Senhor. Mas isso necessariamente não representa serviço ao Senhor. Serviço ao Senhor é um serviço de vida cristã, é um testemunho, é viver em piedade, é viver em temor, é exercer integridade, santidade, é fugir do pecado. É como Paulo fala lá, não falar a mentira, amar a esposa, ser submissa ao marido, os empregados serem fiéis a seus patrões e seus patrões serem humanos e dignos para com seus empregados. O amor ao próximo, isso é serviço a Deus, a dedicação, a adoração cultica, pública, isso é serviço a Deus. Isso é obra de Deus. É a pregação do Evangelho, não somente proferida, mas na sua vida. É o relacionamento dos pais com os filhos, é a instrução bíblica na vida dos nossos filhos, é a direção que nós damos, é a educação no Senhor. Essas coisas são o serviço cristão. Essas coisas demonstram o desenvolvimento da nossa fé, o temor a Deus, a confiança, a gratidão. Todas essas coisas representam o desenvolvimento da nossa salvação. Isso é o serviço cristão. E o crente que se mostra indolente e preguiçoso, que não expressa o temor a Deus, está, no mínimo, gravemente doente, caminhando para a morte. George Major faz o seguinte comentário, ele diz assim: os cristãos são perfeitos e imperfeitos ao mesmo tempo. Como Paulo diz sobre si mesmo nessa passagem, é assim porque devemos saber que todos os nossos poderes e obras, no que diz respeito ao cumprimento da lei, são sempre imperfeitos, mesmo no que diz respeito à fé. Ninguém tem uma fé tão grande e perfeita, um temor e um amor tão grandes a Deus, exatamente como deveria ter e exatamente como a lei exige de nós. No entanto, no que diz respeito a Cristo, somos perfeitos. Cristo é a perfeição da lei, ou seja, por causa de Cristo, Deus Pai considera como perfeita a minha fé fraca e imperfeita,
Portanto, nós, em nós mesmos e de nós mesmos, não somos perfeitos, mas por imputação, nossa fé em Cristo é considerada para nós como justiça e perfeição. Em Cristo, diz ele, vocês são perfeitos. E aí ele fala, é como se ele estivesse dizendo, em si mesmos vocês são imperfeitos, mas Cristo é a sua perfeição e sua justiça. Por causa disso, vocês devem se alegrar e se sentirem consolados. E aí Paulo continua o seu discurso. E é interessante aqui que ele vai abrir um parêntese interessante, que vai estar diretamente relacionado ao que ele está dizendo aqui. Percebam isso. Ele diz assim, todos que somos perfeitos tenhamos o mesmo sentimento. E que sentimento é esse que Paulo se refere aqui? É o sentimento que ele fala anteriormente, que demonstra essa atitude do apóstolo Paulo de prosseguir para o alvo, de continuar caminhando para receber o prêmio da sua soberana vocação. Lembra o texto que nós usamos aqui? Esmurro o meu corpo para não ser desqualificado. Essa é a ideia aqui do apóstolo Paulo. E quando ele fala que todos que somos perfeitos, maduros na fé, devem ter esse mesmo sentimento, a ideia aqui é renunciar, no contexto maior, a confiança em todas as coisas para que nos gloriemos somente na justiça de Cristo. E é isso que vai nos fazer avançar e assim prosseguir para o alvo da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. E é interessante porque quando nós confiamos nas nossas realizações, nós paramos de prosseguir na vida cristã. E até mesmo retrocedemos. Paulo, quando usa essa expressão perfeito, ele quer expressar maturidade cristã. Por quê? Porque devemos deixar essa ideia infantil que nós temos de alcançar a perfeição por meio de uma rígida observância da lei. E isso é uma coisa que está impressa na nossa carne. E isso é muito evidente quando você peca e reconhece que seu pecado é vergonhoso, ofende outras pessoas, prejudica outras pessoas, e você, depois do perdão de Deus, depois que Deus o perdoou, você toma conhecimento disso, você sente a necessidade de fazer alguma coisa. Não é reparação do erro. É como se você precisasse fazer alguma coisa para compensar aquele perdão de Deus. Esse sentimento se baseia nesse pressuposto, que nós alcançamos a perfeição por meio da rígida observância da lei. Mas Paulo vai mostrar que de Cristo, que fazer de Cristo tudo em nós e firmar o nosso coração em outro mundo, mirar o reino eterno, o prêmio da soberana vocação, era aquilo que eles deveriam estar de acordo. E aí o apóstolo Paulo vai entrar numa outra vertente de pensamento. Acho que ele vai pegar isso aí, e abrir um parêntese, porque ele vai dizer assim: nós precisamos todos ter esse entendimento, todos que somos maduros na fé precisamos ter esse entendimento que precisamos renunciar à confiança nessas coisas e nos gloriar somente em Cristo. E aí ele vai dizer que se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. E aí ele vai entrar no aspecto da tolerância e da paciência com relação a divergências de opiniões,
relativo a coisas secundárias. Olha o que o Matthew Henry vai falar sobre isso. Ele diz assim: embora os cristãos genuínos possam divergir em seus sentimentos acerca de outras coisas, nisto eles concordam, ou seja, que Cristo é tudo nos cristãos, que ganhar a Cristo e ser achado nele envolve nossa felicidade, tanto aqui quanto na vida futura. E, portanto, vamos andar de acordo com a mesma regra e ter o mesmo sentimento, tendo tornado Cristo tudo em nós. Para nós, o viver é Cristo. Vamos concordar em avançar para o alvo e tornar o véu, o céu, o nosso destino. Essa é uma boa razão para que os cristãos, que diferem em questões menores, suportem uns aos outros, uma vez que estão de acordo quanto à questão principal. E aí, nós vamos falar sobre isso, parece que sai do assunto, mas não. Porque ele diz assim: e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus esclarecerá. Nós vamos perceber em alguns comentaristas, por exemplo, William Hendricks e Matthew Henry, que eles entendem essa diferença de opiniões se refere a algum ponto de menor importância, e não aquilo que é essencial, e não a questões principais, pois com essas coisas nós temos que estar de acordo. E Matthew Henry acrescenta, ele diz assim: se vós diferis uns dos outros, não tendes a mesma opinião em relação a comidas e dias e a outras questões da lei judaica, no entanto, não julgueis uns aos outros enquanto todos se encontram em Cristo como seu ponto essencial e esperam encontrar-se em breve no céu como seu lar. Quanto a outras questões de diferenças, não coloqueis grande ênfase nelas, pois também Deus vô-lo revelará. Pode soar um pouco estranho aqui o que Matthew Henry fala aqui, porque se você pegar o apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo 2, ele vai dizer assim: ninguém vos julgue por causa de dias santos, sábado ou coisas assim. E nós percebemos que nós precisamos entender isso no contexto em que Paulo fala, né, dessa forma. Há um período de transição aqui da igreja, que sai de um conceito judaico da antiga aliança, distorcido muito pelos judeus, e entra na nova aliança, que é o cumprimento da antiga. Mas nós poderíamos contextualizar, e eu já falei isso aqui, a própria situação de Paulo ali, quando ele é encarcerado. E é um momento, e nós percebemos que são nesses momentos, Paulo é preso e logo depois ele é levado a Roma. Então percebam que todas essas coisas estão envolvidas ali. E Paulo é preso por quê? Pelos judeus. Porque ele entrou no templo, estava com um rapaz e questionaram que aquele rapaz que estava com ele era um gentio. E um gentio não poderia entrar no templo. Aí você pensa, mas Paulo estava lá e ele fez voto. E essa foi a orientação dos irmãos de Paulo, para que os crentes judeus não pensassem que ele estava contra a lei. E aí como entender? Isso aqui não é um período de transição. É um período que a igreja está se desvencilhando do modo da antiga aliança, e ele está sendo revelado por meio dos apóstolos e de Cristo, essa nova aliança, que essas coisas ficaram para trás, eram sombras. E é nesse contexto que nós devemos entender essa fala de Matthew Henry e a própria fala do apóstolo Paulo. Mas nós poderíamos contextualizar isso, falando com o que vemos hoje com relação a algumas práticas, até mesmo no nosso meio, no meio da igreja. E aí a gente vê a perspectiva de as coisas essenciais não abrir mão, as coisas secundárias sermos tolerantes. Porque Deus, de outro modo, também isto vos esclarecerá. Eu poderia chamar a atenção dos irmãos para a comemoração do Natal e da Páscoa no calendário religioso cristão protestante. Nós estudamos aqui o segundo mandamento e nós sabemos que, como igreja, nós não podemos ter nenhuma comemoração festiva religiosa que não tenha sido estabelecida por Deus, que não tenha sido determinada por Deus. No Antigo Testamento, as festas foram determinadas por Deus porque apontavam para Cristo.
Na antiga aliança era assim, eram sombras. Na nova aliança, nós não temos mais essa necessidade. E Deus estabeleceu como celebrações na igreja da nova aliança duas, que são os sacramentos, que são elementos visíveis, são rituais visíveis. Mas muitas igrejas comemoram o Natal por influência de um comportamento católico. A Páscoa é a mesma coisa. Nós não comemoramos Páscoa. Páscoa é dos judeus. Nós comemoramos a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, aquilo que Ele instituiu na Páscoa, fazendo essa transição, essa transposição da antiga para a nova aliança, nós fazemos todo o primeiro e terceiro domingo. Mas dentro de uma perspectiva de um calendário influenciado por um pensamento católico, vamos dizer assim, ou um cristianismo um pouco mais medieval, se a gente pode dizer assim. Essas coisas foram instituídas como festas religiosas. E muitas vezes brigar por essas coisas não traz proveito nenhum. Não traz proveito nenhum, são coisas secundárias. E nós podemos até divergir desses pontos, e há divergência desses pontos entre nós reformados. São pontos de menor importância, mas apesar disso, nós devemos estar em harmonia com relação aos caminhos de Deus. Estar unidos em todas as grandes coisas nas quais estamos de acordo e esperar mais luz nas coisas menores que diferimos. Isso não é motivo para criarmos indisposição ou inimizade ou distanciamento de nossos irmãos. E isso também serve para aqueles que acham que nós temos que comemorar a Páscoa e o Natal com relação a nós. Calvino diz que Paulo fala desse modo por estar plenamente seguro do bom senso e da exatidão de sua doutrina. Por isso a necessidade que nós temos de nos apegar à palavra de Deus, pedindo ao Senhor discernimento para que a sua verdade se torne bastante compreensível a nós. É como ele diz: todos que são perfeitos pensam dessa forma. E se porventura existem pessoas que pensam por não serem tão maduras na fé, Deus vai revelar isso. Deus vai trazer esse entendimento. Não há necessidade de inimizade ou de indisposição por causa desse pensamento contrário. Se entendemos que Cristo é tudo em nós e tudo em nós depende dele, se ele é a razão de todas as coisas, as outras coisas devem ser toleradas e esperadas, e serem esperado o momento de Deus para o esclarecimento, o entendimento. Calvino vai dizer dessa passagem o seguinte: devemos aprender a suportar por algum tempo a falta de conhecimento de nossos irmãos mais fracos e perdoá-los, se não lhes for dado concordar conosco imediatamente. Paulo estava certo a respeito desse ensino, mas ele ainda dá oportunidade de progresso àqueles que ainda não conseguiam recebê-lo. Nem por causa disso ele deixa de considerá-los como irmãos. E aí nós devemos levar em consideração que o texto fala aqui, o contexto, e isso é importante nós entendermos. O contexto fala da perspectiva de um ministro trazendo o ensino à sua igreja. Isso não quer dizer que isso não se refira a nós, a mim, no que concerne ao conhecimento que nós temos da verdade em relação a um irmão. E então, nesse caso também, a paciência e a tolerância com pensamentos divergentes naquilo que é essencial. E isso também é necessário a nós. E aí eu poderia, nesse contexto de ministração, ou seja, do ministro ensinando a igreja, falar de algumas coisas que até nós temos visto hoje em dia, o uso do véu, que está muito relacionado ao comportamento cultural daquela época e de determinados lugares onde a fé reformada chegou. Extremamente cultural. A salmodia exclusiva.
Nós não somos salmodia exclusiva, mas cantamos os salmos. Os reformadores falavam em cantar os salmos. E é saudável a igreja cantar os salmos. É saudável a igreja cantar toda a Escritura. E às vezes chegamos a um determinado ponto que não, tem que ser literal, como está aqui. Os salmos. Nós, onde a gente mete a mão, é complicado, né? O uso do vinho ou suco de uva na ceia. O canto coral no culto. Na perspectiva da igreja, o canto coral não se encaixa. Porque o cântico na igreja é congregacional. Mas se a nossa igreja tem um coral, vamos fazê-lo. Não vamos criar um problema por causa disso. Ou não, igrejas que têm cântico coral é coisa... Eu gosto muito de canto coral. Eu já cantei em coral, acho lindo. Então vamos tentar utilizá-lo da forma como, no culto, da forma como mais apropriada possível. Use instrumentos. Tem gente que diz que não se usa instrumento na igreja. É proibido. Não é o nosso caso. Realmente não é o nosso caso. Mas não se usa, é pecado. E aí cria-se uma briga. Não, se você está usando o instrumento, olha, você está profanando o culto. Ou se você não está usando o instrumento, né, você está sendo radical demais. E aí chamar até atenção para a nossa realidade. Igrejas presbiterianas que não têm sociedades internas. Alguns chegam a dizer que não é igreja presbiteriana, porque não existem sociedades internas. O grande problema é quando essas coisas viram dogmas, ou seja, doutrinas que são indiscutíveis. E muitas dessas coisas são importações de comportamentos culturais e nós pensamos que são doutrinas. E a grande dificuldade é acharmos que aqueles que agem diferentes nessas coisas secundárias são infiéis ao Senhor ou não são verdadeiros cristãos. Esse pensamento sim é sectário. Esse pensamento sim é anticristão. Richard Sibbes diz o seguinte: como o nosso conhecimento não se estende da mesma maneira em cada detalhe, concordemos nos pontos principais e não permitamos que coisas menores nos separem. E olha o que o apóstolo Paulo diz, também isto Deus vos esclarecerá. Voltando ao texto, deixando essa contextualização que nós acabamos de fazer. Com essas palavras, o apóstolo Paulo nos mostra que podia apenas pregar para eles, mas é Deus quem revela a sua verdade a eles. Isso é um princípio muito claro que nós nos esquecemos. Às vezes entramos em debates e discussões pensando que o nosso argumento vai convencer as pessoas. E essa era a concepção do apóstolo Paulo, de pregar o evangelho, mas o convencimento vem de Deus, de ensinar, mas o convencimento vem de Deus. Porque se eles pensassem diferente do apóstolo Paulo, Paulo aqui era um enviado de Deus, era um apóstolo, ele falava de forma inspirada. Se eles pensassem de modo diferente do apóstolo Paulo, ele não podia fazer nada além disso, ou seja, ensinar a verdade. Ele não pode abrir os olhos dos filipenses para que vissem a verdade. Isso é apenas feito pelo Senhor, que é o único que revela quando quer essas verdades em que fomos instruídos muito antes. E muitas vezes isso demonstra a nossa imaturidade na vida cristã. Tanto daquele que conhece menos, tanto daquele que acha que conhece mais. Henry Eyre, um reformador, ele observa que na obra do ministério, os ministros de Cristo apenas ministram os mistérios e segredos de Deus, mas é Deus quem os revela a nós. É Ele quem abre os nossos olhos para ver as coisas maravilhosas da sua lei,
e entendermos de forma correta suas ordenanças e princípios. Por isso, quando tivermos conhecimento de certas coisas, nós devemos aprender a aplicá-las a várias ocasiões, pois onde não existe essa prática, o conhecimento é inútil e nos torna merecedores de mais chicotadas. E é interessante porque muitos têm essas verdades em suas mentes, mas no momento de aplicar essas verdades, eles têm grande dificuldade. E eu poderia até citar o exemplo de Davi, que sabia que o adultério é pecado. E Pedro, que também tinha conhecimento que era perigoso o homem confiar em si mesmo. E o que acontece? Ambos caem de maneira vergonhosa naquilo que conheciam. E aqui nós temos uma lição preciosa diante de tudo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Aquilo que ele está mostrando, entendendo que o entendimento vem do Senhor, que o discernimento vem dele. A nós cumpre só ensinar, pregar, falar a verdade. É Deus quem vai agir. Ele vai usar aquilo que você está falando, mas não vai ser a sua palavra, a sua performance, mas o poder de Deus. É interessante porque na experiência pastoral você vê muito isso, o pastor prepara a sua pregação, o seu texto, às vezes vai instruir ou advertir alguém, e muitas vezes eu me senti assim, falando como se estivesse falando com uma parede. A pessoa olha para você, balança a cabeça, mas você percebe que ela está te ouvindo, ela está entendendo o que você está falando, mas não faz nenhum sentido. E a única coisa que você tem é confiar, entregar na mão do Senhor. Eu já passei por várias experiências assim. Posso contar uma experiência que, pastoreando um casal, com problemas no casamento e tal, e aí acompanhando e tal, você falava uma coisa, falava outra para ele, e eles, sabe que você falar e você sabe que não está te ouvindo, ele está ali prestando atenção, concorda com o que você está falando, mas não entrou no coração. E aí eu disse para eles assim, eu falei, olha, você tem a sua razão, a sua esposa tem a dela, eu paro aqui com vocês. Eu vou orar para que as pregações, o ensino que seja dado na igreja possa mudar o coração de vocês. E numa situação como essa, quando há uma briga entre casais ou alguma divergência, todos os dois têm razão, estão cheios de razão. Um tem a sua razão, eu fiz isso, sempre aponta um para o outro, está sempre apontando um para o outro, e o seu pecado se justifica por causa do pecado do outro, e assim, nenhum deles sai do seu pedestal e continua firme. E é difícil, porque você não é Espírito Santo, você não vai tocar no coração da pessoa, é Deus quem vai fazer isso. E Paulo entendia isso, por isso que ele fala, todos aqueles que são maduros têm esse sentimento. Se porventura alguém pensa de outra forma, Deus vai esclarecer no momento correto. E o que o ministro precisa fazer, o que você precisa fazer? Somente proclamar a verdade, somente falar, entendendo que é o Senhor quem vai usar as suas palavras. Não é a sua performance, nem a capacidade de você elaborar o seu pensamento e colocar aquela pessoa em uma situação em que ela não possa sair e reconhecer o seu pecado. É Deus. E Paulo tinha essa noção. E aí ele volta dizendo, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo finaliza essa admoestação dizendo que temos de avançar com o que temos alcançado na vida cristã. Que a nossa conduta seja consistente com o nível de maturidade que já tivemos alcançado. Sendo assim, eles deveriam ir em frente, seguindo os mesmos princípios
que Paulo esboçou anteriormente, que vai esboçar mais adiante, quando ele vai falar: sede meus imitadores. E nós vamos perceber que estamos ainda muito longe, porém em Cristo devemos lutar para nos tornar perfeitos, como Paulo aqui, ele reconhece: eu não alcancei, mas estou indo por esse alvo. E nós vamos perceber, queridos, dentro desse contexto aqui do apóstolo Paulo, que a religião verdadeira não é uma questão de preceito e mais preceito, mas de princípios, e princípios básicos. E esses princípios são poucos, mas são muito importantes. E se esses princípios forem aplicados à luz da revelação especial de Deus, na sua palavra, o restante virá normalmente. O crescimento, o entendimento, a maturidade será algo natural na vida do crente. Porque Deus não vai deixar de fornecer luz ao que anda na luz, que já lhe foi concedida. E olha que isso aqui é fora de série. Por quê? Perceba a perspectiva do apóstolo Paulo. Eu vou pregar, vou ensinar, e no momento certo o Senhor vai dar o entendimento. E não é assim. Se você olhar hoje a sua vida, você vai perceber que é assim. Às vezes nós andamos até em trevas, participamos de igrejas que não eram fiéis, e hoje nós olhamos para trás e percebemos como nós crescemos. E como nós crescemos pura e simplesmente a partir de uma pequena luz que nós tínhamos, que Deus havia nos dado. Eu vejo isso, por exemplo, na minha vida, em vários aspectos, mas um aspecto assim bem pontual, com relação à educação dos nossos filhos. O conhecimento que nós tínhamos a respeito da disciplina bíblica era um conhecimento mínimo, comparado com o que nós temos hoje. E quando eu olho para trás, eu fico percebendo, acho que se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu não teria agido tão perfeitamente como agi no passado. Para você perceber, muitas vezes, como Deus guia e conduz, porque o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Ele nos faz pastar em pastagens verdejantes. Leva-nos para junto das águas de descanso, refrigera a nossa alma. É isso que Deus faz. Deus, ele nos conduz. E é nessa condução que o apóstolo Paulo anseia que nós estejamos progredindo, porque Deus não vai deixar de fornecer luz àqueles que andam na luz que já lhe foi fornecida. O Senhor está conduzindo o seu povo. Ele está levando o seu povo à maturidade. Por isso, Paulo, vamos andar com aquilo que nós já temos, e o Senhor vai acrescentando cada dia mais e mais o conhecimento da sua vontade em nossa vida, para que nós possamos prosseguir para esse alvo. Por isso ele vai dizer, como disse anteriormente, Cristo é tudo em nós. E é por isso que nós podemos também dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Ele vai nos conduzir, como diz lá o Salmo 23, até o que? As moradas eternas. Por quê? Porque a bondade e a misericórdia de Deus vai nos perseguir até nos levar à eternidade. As palavras do apóstolo Paulo aqui são incentivadoras para nós percebermos a nossa responsabilidade, a necessidade que temos de avançar na vida cristã,
como nós vimos ali em Provérbios, a integridade de Deus, ou seja, a palavra de Deus, a integridade deve guiar os retos. E ela vai guiar por um caminho de justiça, entendendo que é Cristo em nós. A salvação de Cristo em nós nos faz ter o desejo de caminhar e avançar. Da mesma forma que o prêmio numa corrida, seja essa uma coroa, uma taça ou um prêmio em dinheiro, nos faz correr cada dia mais e com mais disposição para chegar, alcançar esse lugar. Vamos orar nesse momento. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela palavra que foi trazida aqui através das Sagradas Escrituras, ó Senhor Deus, e que ela sirva, Pai, de incentivo, e que ela esteja, Senhor Deus, juntando-se a tudo aquilo que o Senhor falou e tem falado ao nosso coração, através das nossas leituras, através de muitas pregações, seja aqui em nossa igreja, ou de outros pregadores fiéis, através do ensino, de tudo que temos aprendido durante esse tempo, formando Cristo em nós, dando força e desejo e vigor para caminharmos, ó Pai, em integridade e irrepreensibilidade, em santidade diante do Senhor. É o que nós pedimos, Senhor. Pedimos a Tua força, o Teu poder e a Tua graça, prosseguindo, Senhor Deus, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Fica com o Teu povo, Senhor Deus, porque somos fracos, mas temos em Cristo o nosso poder. Somos débeis, mas temos no Espírito a nossa força. A nossa força está no Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.